this night alright and turn the bass up, blow my eardrums up, just like a fire truck. Get this night and turn the bass up. Fala galera do YouTube, aqui quem fala é o Matt Gameplay, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, hoje eu vou reagir à parte 2 do canal EUIP, de Prehistoric Emergence. Bom, é a segunda temporada, eu vou ver pra completar já o último react, então vamos ver como é que vai ficar essa história, que na minha opinião tá boa, sério. Vamos ver. Certo, vou iniciar o vídeo em 3, 2, 1 e... E aí, meus amiguinhos? Eu já tava com saudade de falar de uns dinossauros por aqui. Toda vez que eu falei de dinossauros aqui nesse canal, vocês amaram. E felizmente por aí a gente tem boas histórias, bons analogue horrors brincando com esses animais pré-históricos. E hoje a gente vai ter a continuação da história mais criativa que eu já trouxe envolvendo dinossauros. O arrebatamento feito por dinossauros. Isso é a emergência pré-histórica. Desde o último vídeo que eu fiz até aqui, foram lançados a quantidade absurda de mais um vídeo. Mas esse vídeo é longo, então ele vai servir. Mas antes da gente olhar ele, eu acho que é justo a gente fazer uma recapitulação. Afinal, já tem 4 meses da parte 1, que tá com quase 1 milhão de views. Obrigado por isso. Olha, a gente... tô fazendo esse react ao... Em Prehistoric Emergence, o planeta Terra está sendo atacado por diversos animais pré-históricos. Diversas crateras começaram a aparecer no mar e em vários países, e delas saem vários animais pré-históricos, marinhos, terrestres e até mesmo aéreos. A volta desses animais começou a abalar o nosso ecossistema de várias formas. A vida marinha está sendo dizimada e isso quebra o equilíbrio das coisas. Embarcações estão sendo destruídas por tubarões pré-históricos e isso quebra a nossa economia. Exportações e importações estão sendo barradas, fora que isso também mata muita gente que estava no barco. Na Terra, animais carnívoros estão sendo uma ameaça à raça humana e também a várias outras espécies de animais, afinal elas estão sendo extintas. E animais herbívoros estão sendo uma ameaça para a flora, eles estão dizimando com reservas. O que é mais interessante dessa história é que a gente vê o nosso mundo sendo destruído de diversas formas aqui. Ser morto por animais não é a única forma de nos... Animais devorando rebanhos e outras espécies estão quebrando a economia de vários estados. Animais marinhos estão acabando com embarcações e também levam empresas e famílias que dependem da mercadoria ou do pagamento delas à falência. Nos devorar não é a única forma de nos matar, só é a mais rápida. Inicialmente a série vai se mostrar assim, só que mais pra frente a gente vai descobrir que tudo isso que tá acontecendo não é por acaso. Aparentemente uma profecia tá sendo concretizada aqui. Profecia essa que envolve simplesmente Daba. Nome esse que representa o apocalipse em algumas crenças. Mas o curioso é que Daba nunca tem uma forma exata nessas profecias. Ele pode ser representado de várias formas. E aqui, Daba é representado por um dinossauro de coloração anormal e com pelos. E normalmente dinossauros não têm pelos. Enfim, o Daba dessa história aparentemente tem influência sobre os outros Tiranossauro Rex que aparecem, tendo em vista que eles parecem trabalhar com uma mente colmeia. Uma outra coisa que eu preciso citar antes da gente continuar é: essas criaturas estão saindo de buracos gigantes que vão até o centro da Terra, e a humanidade não tem meios de descer lá em segurança. Então o plano que a gente bolou é tentar bombardear esses buracos. Só que bombardeando esses buracos, a gente sem querer despertou alguma coisa pior que tava lá no fundo. Algo solta um rugido gigante, provavelmente reagindo às explosões. Pode ter irritado esse bicho. Aí ele vai querer vir com tudo. No momento em que a gente vê esse rugido na série, Daba ainda não tinha dado as caras. Então não fica claro se esse rugido era do Daba que tava pra surgir ou de algo pior que ainda não apareceu. E talvez a gente só descubra isso nesse vídeo aqui. Lembrando que tudo isso que eu falei agora é um grande resumão de todo o primeiro vídeo que reúne todas as partes anteriores a essa série. E caso tu queira ver isso com mais detalhes, é só tu clicar aí na playlist. Beleza, agora sim, vamos nessa. Nessa primeira parte do vídeo a gente vai ver uma operação acontecendo. Aparentemente nesse ponto da história em que a gente tá, a Terra já tá conseguindo se virar com a presença de dinossauros e outras criaturas. E diversas patrulhas têm sido feitas para capturar essas coisas. Principalmente os dinossauros. E nessa parte a gente vai ver uma delas acontecendo. A gente tá na visão de alguém identificado como Eden 1. E a gente tá falando com outro soldado no rádio. Aparentemente a gente, Eden 1, tava de patrulha nessa área com alguém identificado como Eden 3. Só que esse Eden 3 sumiu.
Nesse vídeo a gente tá seguindo o rastro que ele deixou na neve. A gente não sabe se ele tá bem. E se a gente é o Eden 1 e tá procurando o Eden 3, eu vou presumir que quem tá falando no rádio com a gente é o Eden 2. Essa nossa procura é perigosa porque tem mais alguém nessa trilha com a gente. Alguém não, alguma criatura pré-histórica. O vídeo ainda não vai nos falar qual é, mas o Eden 2 vai falar isso aqui no rádio. Prossigam com cautela, o nível de força do alvo tá sendo reavaliado, e isso não pode ser um bom sinal. E realmente não é. Isso porque o Eden 1 caminha mais um pouco nessa trilha e acaba ouvindo isso. Eita, aí não. O bicho saiu. Deu problema. Se lembram que quando eles estavam tentando bombardear os buracos que estavam vindo as criaturas pré-históricas, saiu um rugido lá de dentro? Escutem esse som de novo. É o bicho. O bicho saiu. Putz. Agora escutem o rugido que tocou aqui. É ele. Seja lá o que tava no fundo desse buraco, essa coisa já saiu pra fora. E tá aqui com esse soldado. Nessa hora ele vai solicitar reforço do esquadrão dele. E vai correndo em direção ao carro que ele tava. A gente fica num POV de uma câmera que tinha no carro. Aonde a gente consegue ver o Eden 2. Bastante. Só que o Eden 2 não notou que seja lá quem deu aquele rugido já tá atrás dele. O Eden 2 ficou encarando a mata em que ele tava. Porque ele ainda tava em busca do Eden 3. É por isso que ele tá aí inicialmente. Mas ficar de costas talvez não tenha sido uma boa ideia. Isso porque um dinossauro tá atrás dele. E eu não faço ideia de como ele não ouviu essa coisa. Ele não sentiu a respiração dele e nem sentiu as vibrações desse troço andando. Aparentemente ele não faz som também. E como vocês devem estar presumindo, esse não é um dinossauro qualquer. Esse é o próprio Daba. Ele tá solto ainda. Então sim, a minha teoria de que a criatura que tava no fundo da Terra era Daba tava certa. Nem é tão difícil chegar nessa conclusão. Tudo dá a entender que o Daba é o pior dos piores. Então pensar que ele seria tipo o boss final de Prehistoric Emergency não é tão distante. É. Mano, como é que o cara não percebeu isso? Um bicho gigantesco atrás dele, ele não viu. Agora que viu, né? Mas já tá demais. Já era. Eden 3 não foi resgatado, e Eden 2 tá com Deus. E assim como nas partes anteriores dessa série, nessa parte aqui a gente ainda vai ser atualizado das notícias mundiais pela Azum News. E eu ainda acho que esse nome Azum News deve ter alguma relação com o nome do canal, que é Azum Studios. Se pá que é coisa da minha cabeça. Vamos às notícias. E eu já adianto que as notícias vão dar raiva. Se tu viu o primeiro vídeo, tu sabe muito bem que uma força-tarefa foi criada para lidar com as criaturas pré-históricas. A famosa Comissão Global de Assuntos Pré-Históricos, ou GPAC. E bom, a GPAC deveria ser o significado de inutilidade no dicionário. Essa força-tarefa não consegue fazer nada direito. A única investida real que eles deram pra tentar parar com tudo isso foi jogar as bombas nos buracos. E isso só piorou tudo, porque eles despertaram o Daba. Depois eles começaram a pagar pros próprios cidadãos abaterem aquelas coisas, o que aumentou o número de mortos. Afinal, nem todo mundo é atirador de elite. Aconteceu um literal ataque de 19 Tiranossauros Rex numa cidade. 19 dinossauros gigantes. E a GPAC não conseguiu caçar nenhum deles. Eles sequer viram pra onde eles foram. Como é que tu perde um negócio desse tamanho de vista? E bom, sabem os soldados da Eden que a gente acabou de ver? Eles fazem parte de uma força-tarefa criada pela GPAC. E a gente viu como eles são ineficientes. Quer dizer, o cara não conseguiu notar um dinossauro atrás dele. E nada disso que eu falei é a pior notícia ainda. Essa força-tarefa criada pela GPAC vai funcionar igual um serviço público. Caso tu tenha um problema com dinossauros, um megalodon, um pterodáctilo ou um dromedário, tu liga pra esse número que os Eden vão vir te ajudar. Mas aí que tá. A GPAC tem poucos soldados, então eles vão ajudar quem é mais importante primeiro. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se tu for vizinho do Justin Bieber, tu se... É basicamente isso. Literalmente. A GPAC fala que novos soldados estão em treinamento pra atender a demanda. Mas até lá, reza pro teu vizinho Adam Sandler não ter um problema primeiro que tu. Adam Sandler do canal Adam Sandler? E pior ainda, todas as operações da GPAC estão sendo financiadas por você. Paga imposto pro pai. Eu tô achando sensacional que a coisa mais realista da série inteira é o modus operandi da GPAC. Agora vamos um pouco pro lado de fora. Na cidade de Laurel, em Montana, nos Estados Unidos, moradores estão em histeria por conta de um Tiranossauro Rex que tá na região. O curioso é que esse Tiranossauro Rex não ataca. Ele stalkeia. Ele humilha. Já pensou? Que loucura. Imagina tu abrir a janela do teu quarto e essa é a imagem que tu tem. Quando tu olha pra ele, ao invés dele fugir, ele só se afasta. E as pessoas conseguiram identificar esse dinossauro. Ele é um dinossauro recorrente. O Daba é fácil de diferenciar dos outros dinossauros porque ele aparenta ser inteligente. Ele dificilmente ataca, mas quando ele ataca, a parada é feia. É confirmado nessa notícia que aqueles soldados do início, tanto o Eden 1 quanto o Eden 3, foram mortos pelo Daba. E desde então esse dinossauro ficou por aquela área de Montana
gigantana, se escondendo de tudo e todos. Não sei como é que um dinossauro consegue se esconder com aquele tamanho, mas não vou questionar. Por ele ser maior e mais forte, fica bem mais difícil de caçar ele. E como ele não tá sendo hostil com civis, a GPAC tá estudando uma forma melhor de prender ele. Pelo menos é o que parece. Quando o narrador fala o nome do Daba nessa parte do vídeo, o vídeo dá uma bugada. E nessa bugada, uma frase aparece na tela. Beast of Earth, a fera da terra. No primeiro vídeo, eu teorizei que o Daba tava ligado a uma profecia que dizia que quando o apocalipse viesse, ele seria acompanhado de uma praga chamada Daba. Mas em nenhum local que essa profecia existe é dito como é a aparência de Daba. Na minha teoria, eu disse que essa série representa essa profecia se concretizando. O apocalipse feito por dinossauros. E que um dinossauro ser chamado Daba não seria um nome à toa. O dinossauro chamado Daba é o Daba citado na profecia. Se o Daba pode ser qualquer coisa, ele pode ser um dinossauro. Então, e por isso Beast of Earth é isso que o Daba é, a fera da terra. E sabe qual que é a parte mais impressionante de todo esse segmento do vídeo? A inútil GPAC simplesmente conseguiu capturar o Daba. É isso. O GPAC confirmou posteriormente que o dinossauro foi de fato neutralizado com sucesso para garantir a segurança pública, mas a gente só vai ver o que de fato aconteceu com o Daba no final desse vídeo. Mas uma coisa que eu posso adiantar pra vocês é, aparentemente o Daba evolui com o tempo. Como assim? Tá gostando de ver esse vídeo aqui? Então se inscreve aí, a gente tá quase com 1.300.000 inscritos. Muito obrigado por isso. No hemisfério norte, como a gente viu na primeira parte, o mundo tá enfrentando um grande problema com os Quetzalcoatlus, que é um dinossauro da família dos Asdarchidae. Espero ter pronunciado certo. Asdarchidae. A GPAC finalmente tá conseguindo agir pra cima dessas coisas. Eles têm se reproduzido e se espalhado por todos os Estados Unidos bem rápido. A GPAC já conseguiu confirmar 19.735 abates dessa criatura, sem muitas perdas de soldados inclusive. Eles tiveram perdas, mas não muitas. Mas convenhamos que não ter perda nenhuma nessa operação era quase impossível. E bom, além daquele imposto anterior só pra manter a GPAC funcionando, agora todos os cidadãos vão ter mais 10% de imposto em sua renda. Afinal, pagar o salário dos soldados, pagar os suprimentos, armas, coletes, balas, granadas, carros, gasolina, medicamentos, todas essas coisas são caras. E é você que tá pagando. E não me entendam mal, eu não tô bravo que tô pegando meu dinheiro pra ajudar os soldados que estão na rua me salvando. É só que a gente é cobrado imposto desde sempre, desde muito antes de qualquer crise. E cara, a gente tá falando dos Estados Unidos. É sério que precisam cobrar 2 impostos e um deles ainda é 10% da tua renda? Caso vocês não saibam, cobrar 10% da tua renda é muita coisa. E essa taxa ainda vai aumentar. Opa, eu pausei o vídeo aqui para avisar que estamos batendo a meta de 50 inscritos. Então deixa um like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Isso vai deixar eu animado. Voltando ao vídeo. Tá. E bom, lembram que eu disse que a GPAC divulgou que poucos soldados tinham morrido na operação? Então, defina poucos, porque o total de perdas foram de 987 soldados. É quase 1.000. Quê? E apesar da GPAC ter abatido várias daquelas coisas voadoras, elas se reproduzem rápido demais. Já tem mais de 500.000 por aí. E sinceramente, o maior problema que a gente tem aqui agora, o mais questionável, são algumas decisões tarifárias que a GPAC assumiu. Essa guerra contra os Quetzalcoatlus já custou mais de $1 bilhão. E esse valor vai dobrar. E são os civis que estão pagando por isso. E vendo esse rombo absurdo, a GPAC tomou uma decisão muito controversa. A GPAC isentou bilionários e empresas multibilionárias de qualquer imposto, mas apenas se essa pessoa tenha feito contribuições financeiras significativas pro mundo. É isso mesmo que tu ouviu. O bilionário lá que enfiou na cabeça que tem que ir pra Marte não vai pagar 1 centavo desse rombo, porque ele quer ir pra Marte. Agora você que pega ônibus todo dia, e sim, mesmo com todo esse caos tu tem que trabalhar, você que tá indo trabalhar todo dia vai ter que pagar de 10 a 15% do seu salário pra GPAC pra financiar essa... Lide com isso. Algumas cidades já estão livres de Quetzalcoatlus, mas outras não. E nós temos um repórter ao vivo numa dessas cidades agora. Vamos botar um repórter onde tem um bicho voando faminto, vai dar bom. Esse aí é o Corbin Brenner. Vai dar e ele muito. tá ao vivo diretamente de Nova York. Quando esse mano entra ao vivo, ele só fala que já tem um tempo desde a última vez de que eles viram um Quetzalcoatlus voando por aí. Ele chegou a falar com alguns correspondentes locais e nada. Até agora. Isso porque o mano é refutado com uma das melhores atuações que eu já vi. I'll update you as I get more information. Back to you. Ixi. Leave the camera. Go, go, go. Ixi. O bicho chegou. Não é só a melhor atuação, a gente também tem o melhor CGI.
Como num passe de mágica, nada que a humanidade faz para parar essas coisas adianta. Um ataque massivo dessas coisas caiu sobre a população. Os soldados não são suficientes para bater essas coisas. Afinal, são muitos. Essa espécie que tem aparecido agora é mais forte e quase impossível de abater com armas de calibre mais alto. Foi confirmado que eles apareceram lá na Romênia, mas migraram em grande escala para a costa leste dos Estados Unidos. E o porquê deles estarem fazendo isso ainda é um mistério. E já vamos para mais uma fofoquinha. Diretamente do Canadá, o zoológico de Toronto tá sob investigação. Como foi dito no vídeo passado, mamutes que estavam extintos e apareceram foram parar em zoológicos. Pois bem, um funcionário desse zoológico de Toronto soltou ao ar livre um filhote de mamute. E segundo ele tava salvando esse mamute. Mas do que? Bom, tem uma doença dentro desse zoológico. Alguns funcionários e outros visitantes estão bem doentes. Um mamute que tava enjaulado também. A princípio por tuberculose. Mas posteriormente foi descoberto que esse laudo de tuberculose do mamute é falso. O zoológico criou esse laudo falso para tentar encobrir qual doença é essa que tá no mamutes e humanos. Na verdade, me admira nenhuma nova doença ter surgido ainda com essas novas espécies andando pela Terra. Surpreso que foi aparecer só agora. O funcionário que libertou o mamute foi demitido e o mamute permanece desaparecido. Agora vamos pra França. A França ainda não tinha dado as caras nessa série. E honestamente, a criatura que apareceu por lá, pra mim, é uma das piores. Isso porque o que apareceu lá não é um dinossauro e nem parecido com nada que a gente viu até agora. O que apareceu na França foi um inseto gigante, mais especificamente o Meganeura. A coisa mais próxima que a gente tem de um Meganeura hoje em dia é uma libélula. Ambos carregam algumas semelhanças. E qual a ameaça que isso aí representa pros humanos? Nenhuma. Essa coisa só ataca humanos se ele se sentir ameaçado. E sabe o que mais só age se sentir ameaçado? Baratas. Esse bicho aí só come anfíbios, alguns insetos e plantações. E esse é o problema. A presença dessa coisa quebrou o setor agrícola da França e também o turismo. Quer dizer, olha o tamanho dessa coisa comparado a um ser humano. Qual é o ser humano que vai querer botar o pé na França agora? Basicamente, a presença dessa coisa fez a França quebrar completamente. E em resposta a essa crise, a GEPAC fez o seguinte: o recomendado é manter tuas janelas e portas travadas. Ninguém entra ou sai de casa. Ó, memórias de A Not Human. Por que travar tudo? Uma nova força-tarefa vai sair nas ruas com, pasmem, pesticida. É isso mesmo que tu ouviu. A GEPAC botou soldados nas ruas com um motem pra esses bichos. Parece até piada, uma piada perigosa. Isso porque esse pesticida que a GEPAC tá usando é um pesticida experimental criado por eles. E, bom, todo mundo tá inalando esse troço. Nisso a GEPAC foi questionada se eles fizeram testes antes de usar. E não, eles não fizeram. E pior, a GEPAC não quis divulgar os ingredientes desse pesticida. Esse pesticida aí é tipo peido de mãe. Tu cheira quieto. Que analogia ruim. Eu tô achando sensacional que até aqui a GEPAC não tá fazendo o menor esforço pra não ser odiada. Eu tô me perguntando se tem como ficar pior. É claro que tem, porque agora a gente vai pro Brasil. Uma moça chamada Camila Nascimento foi encontrada sem vida de forma brutal. Ela foi dilacerada por mordidas de um predador muito agressivo. Mais agressivo que um urso ou um leão. A gente tá falando de um... O destruidor reivindica sua presa. Ai, mano. Tenho mó medo. Lola! Lola! Seja um bichinho Do you meio want some treats? de boa. Entre aspas, meio... Entre aspas, de boa. Se... Olha... Entra ali, né? É um tigre de dente de sabre. Só pela cara e pelos dentes dele já deu pra perceber. Nossa. Deu ruim. Putz. O que mais me assustou Diego nisso tá de tudo volta. é o fato que a Camila Nascimento brasileira fala inglês. Meus amigos, Dente de Sabre. O Diego da Era do Gelo. Ele tá de volta e no Brasil. Curiosidade, eu achei meio aleatório o Dente de Sabre apareceu no Brasil. Mas pesquisando eu descobri que sim, ele já viveu no Brasil. Sempre bom pesquisar antes de dizer que o criador errou em alguma coisa. Por todo o Brasil, buracos surgiram no chão e essa criatura emerge deles. A sua força, agilidade e táticas de emboscada colocam ele como o predador mais perigoso a aparecer até agora. E isso aos olhos da GEPAC. A GEPAC tá precisando
precisando mandar soldados pra cá, só que tá faltando gente. Então eles focaram em estados maiores, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e lá vai pedrada. Com isso, estados menores procuraram proteção em fontes questionáveis, traficantes. Nesse cenário onde tem dente de sabre por todo canto, o tráfico começou a tentar abater essas coisas. A venda de armas ilegais em bocas de fumo ficou mais acessível. Qualquer um pode ter uma arma pra se defender agora. Basta o teu dinheiro e a coragem de ir lá comprar. Enquanto a GPAC não consegue mandar mais soldados pra todos os cantos do Brasil, as pessoas precisaram recorrer a esse tipo de segurança. E, meus amigos, as coisas não estão melhorando. O número de buracos só tem aumentado desde a prisão do Daba. Com isso, muita gente tá ficando sem casa. Um buraco pode surgir ao lado da tua casa e te arrastar pra dentro. Ou então um buraco pode literalmente surgir no meio da tua sala. A GPAC tinha prometido realocar essa galera que ficasse sem casa. E, bom, eles voltaram atrás nessa decisão. Se tu ficar sem casa agora, tu é um sem-teto e ponto. A GPAC voltou atrás dessa decisão alegando falta de verba. Pois é, imposto atrás de imposto pra financiar essa galera e em troca tu fica sem seguro de casa, seguro esse que havia sido prometido. A única segurança que tu ganha da GPAC é inseticida e instruções do que fazer. É só isso. Enquanto isso, bilionários e empresas não estão sendo taxados em nada. Os buracos abertos do fundo do mar estão começando a jogar mais água ainda no mar, aumentando o nível dos mares, provocando inundações e tsunamis. E a GPAC não vai ajudar quem vai ficar sem casa. E pasmem, esse é o pronunciamento da GPAC pra tudo isso. A história mostrou que a humanidade pode se adaptar. A humanidade se adaptará. Não sei não. Primeira hora de observação do Daba. Ah, Tudo isso tem que a gente que vai ver tentar, agora pelo menos. é um pesquisador da GPAC nos contando. O seu nome é Adrian Holloway. E ele questionou a GPAC por que eles estão monitorando o Daba e outras criaturas ao invés de só abater eles. E, bom, ele não teve resposta. A GPAC basicamente mandou pra ele um faz teu trabalho aí. E apesar de curioso, esse cara tá fascinado com o trabalho dele. A equipe dele tá sendo designada a cuidar especificamente do Daba. E apesar de ser legal estudar essa coisa, manter ele alimentado demanda o sacrifício de vários animais. Mas mesmo assim, ele quer ver o que eles vão tirar desse estudo. Em um dia de pesquisa, foi descoberto que esse dinossauro quase não faz som ao se mover, apesar de pesar mais de 7.000 quilos e ter quase 4 metros de altura. As suas patas funcionam como almofadas de carne, que dispersam o peso dele a cada passo, deixando difícil de notar ou ouvir a sua presença cada vez mais perto. E isso já explica como o Eden 1 não notou ele tão perto. Gostei do criador fechando as lacunas que ele mesmo abriu. A equipe de pesquisa também pegou fios de cabelo dele para testar o crescimento. Foi coletado também pele e sangue para mais análises. O teste principal que eles querem fazer é tentar descobrir quanto tempo de vida esse dinossauro tem. Há quanto tempo ele tá vivo? Eles querem saber há quanto tempo esse dinossauro tá enfiado no centro da Terra. É essa a resposta que eles querem. No fim desse log, o doutor fala que, apesar de parecer saudável, o Daba tá claramente incomodado, estressado. Será que é porque ele foi preso contra a vontade dele? Não sei. Eu só sei que o doutor pediu mais alguns dias pra equipe dele. Eles querem deixar o dinossauro sozinho um pouco, pra ver se ele se acalma pra futuros testes. No 9º dia de operação, os resultados sobre a idade do dinossauro saíram, e numa linguagem para dinossauros... Brincadeira. Numa linguagem para dinossauros, o Daba ainda é um bebê. Essa coisa tá com quase 4.000 metros de altura, pesando 7.000 quilos, não tá nem perto da altura máxima dele. O nosso querido cientista tá horrorizado com isso. Pra trazer esse dinossauro pra cá, foram necessários 7,6 miligramas de carfentanil, que é um opioide muito forte, usado pra sedar elefante. E bom, mesmo tomando sedativos pra apagar por semanas, o Daba ficou apagado por horas. E detalhe, ele não dormiu nenhuma vez desde que ele veio pra essa instalação. 9 dias acordado, tomando uma dosagem alta do sedativo mais forte que existe. Uma outra coisa que os doutores também notaram é que desde que o Daba veio pra cá, tudo tá zoado. Monitores piscando, luzes queimando, computadores superaquecendo e bom, o Daba sempre teve uma áurea mística à sua volta, desde a sua primeira aparição na Terra. E sim, é isso aí mesmo que tu tá pensando. O cientista que tá gravando esses áudios tá começando a suspeitar que o Daba tem influência nessas falhas técnicas. E talvez ele não esteja tão errado em pensar nisso. Credo, mano, jogando diretamente. É o quê?
Sim, meus amigos, o Daba não só identificou uma câmera, como ele entendeu pra que ela serve. Ele entendeu que tinha alguém olhando ele do outro lado. O Daba compreende tudo à sua volta e ainda falou com o cientista. Vamos lá, vai. Eu vou teorizar. O Daba é muito mais do que um dinossauro. No início ele tava stalkeando os humanos, e ninguém conseguia entender o que essa coisa queria. Ninguém conseguia capturar e nem ver ele. Agora, do nada, a Gepak, essa força-tarefa inútil, conseguiu capturar ele. Não, eu acho que ele se entregou. Ele não quer dizimar tudo, pelo menos não assim. Eu acredito que ele precise passar uma mensagem antes. Por isso ele sabe falar. O Daba precisa falar o porquê isso acontece. Porque ele é bem mais do que um dinossauro. Daba é uma profecia que precisa concretizar o que foi escrito no livro. Sim. Mas isso é só uma teoria. Obrigado por assistir. Um forte abraço, MatchPet. Gente, eu sei que provavelmente eu fui longe demais nesse final, mas eu realmente acredito que o Daba tenha se entregado pra Gepak pra comunicar alguma coisa. E não é algo bom. A teoria de que Prehistoric Emergence está contando o apocalipse feito por dinossauros não é mais uma teoria, é um fato. O mundo tá em total colapso e o manda-chuva desse caos tá preso, entre aspas. E infelizmente a gente só vai saber a mensagem dele numa futura parte dessa história. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Caso vocês queiram uma continuação pra essa história, comenta. Eu acho que eu nunca tive tão hypada pra uma continuação como eu tô pra essa. E claro, comenta também alguma ideia de vídeo. Se inscreve e a gente se vê na semana que vem, meus amigos. Muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ip e tchau. Beleza, então. Esse foi o vídeo, então, galera. Se inscreva no canal do Ip. Se inscreva no meu também para dar aquele apoio. Deixa um like, se inscreva no canal. Compartilhe com o pessoal pro meu canal melhorar bastante. É isso. Vamos pro próximo canal. Falou e fui!